Sejam todos bem-vindos a mais um podcast O Sentido, esse canal semanal onde trazemos empresários de sucesso. Temos mais hoje, uma empresária de sucesso aqui muito querida, já vou apresentar ela já para vocês. Queria agradecer para a gente poder começar, agradecimento especial ao pessoal da Sigma aqui do estúdio, Marcos, Camila, agradecer, olha lá, já estamos ao vivo no Instagram hoje também, galera do Instagram, seja bem-vindo. Queria agradecer em especial também ao pessoal do IC Barra Funda, a Pri, o Anderson. Então, vamos lá, vamos começar hoje. Queria apresentar, eu escrevi bonitinho, que eu vou apresentar você bonitinho, tá? A Monique Cardoso, que é mãe, empresária, estrategista de vendas e fundadora da Mastery 7 ou Mastery 7? 7. Mastery 7. Uma empresa que transforma a forma como vemos a venda e o atendimento ao cliente. Além de liderar a equipe, Monique é defensora das mulheres e mães no mercado de trabalho. Cria oportunidades para elas conciliarem a vida entre a carreira profissional e familiar. Então, uma história muito legal. Então, por isso que eu sempre falo para vocês aqui, trazemos empresários com histórias boas, com propósitos de vida. Então, estou com a Monique aqui para falar um pouco com a gente, ao vivo no Instagram. Quem tiver perguntas aí, Evilásio está online aí. Quem tiver perguntas, manda aí. Só que antes tem que curtir, tem que seguir o canal, tem que se inscrever no canal, tocar o sininho, encaminhar para o amigo empresário, encaminhar para quem precisa assistir essa live. Então, oficialmente, seja bem-vinda, Monique, ao canal. Muito obrigada, Fiquei muito contente com o convite. Antes de você falar o oi, eu esqueci de falar, para você contar para todo mundo que a gente se conhece há uns 2 anos, online. A gente se conheceu hoje ao vivo pela primeira vez, a Monique é do Rio, né? A gente está aqui em São Paulo e a gente se viu hoje pela primeira vez ao vivo, então muito prazer ao vivo, oficial, agora sim. Depois de 2 anos, eu amo online, o online me trouxe grandes oportunidades, uma delas é estar aqui hoje com você, né? Te conhecer, a gente já fez negócios juntos, seguimos fazendo negócios juntos. Sim. Muito obrigada, estou super honrada e super feliz com o seu projeto, sentido, porque eu escuto. Tá? Eu assisto e faz todo sentido para mim, aprendi muito e espero hoje contribuir demais com vocês. Obrigado mesmo por ter vindo, é um prazer, especialmente do Rio de Janeiro, veio aqui para participar, então obrigado, tá? Vamos lá, para a gente poder começar assim, eu gosto sempre de saber um pouco da história, de onde você veio, de onde você nasceu, como é que você chegou até aqui, e aí depois você conta da sua empresa e a gente continua. Conta a sua história. Eu gosto sempre de me apresentar primeiro como cristã, esposa, mãe, empresária, necessariamente, né, nessa ordem. Eu vim de uma família normal, tive uma vida normal, vamos colocar assim, né, seguindo a manada, sabe? Fui instruída a estudar, a pegar ônibus lotado, a ir para um trabalho formal, CLT, fazer faculdade, fazer pós-graduação. Fiz tudo isso até que eu casei. E esse tempo todo da minha vida profissional, eu investi na parte de marketing, comunicação, era o que eu gostava, e vendas, né? E quando eu casei, eu passei por um grande desafio. Meu marido, ele foi transferido, né? Saiu do Rio de Janeiro e foi morar em Brasília. Aí eu precisei largar tudo, Vitor. Eu precisei largar a minha cidade, que foi onde eu nasci, fui criada, os meus amigos, a minha família e a minha carreira. Então eu abandonei tudo, sem olhar para trás, e fui seguir a carreira do meu marido. Fui acompanhá-lo e fui ser a Amélia, que é a mulher de verdade. Não deu muito certo. Porque uma das coisas importantes é a gente saber se conhecer, né? Então, eu entendi que esse não era o meu propósito. E lá, eu descobri, lá em Brasília, né? Numa outra cidade, eu tinha 2 opções. Ou eu ficava chorando pelo leite derramado, me entregando à depressão, como muitas, né? Que se afastam da família e reclamando, vendo a vida passar. Ou eu ia buscar uma solução. E, geralmente, quando a gente tem uma crise, quando a gente tem um problema, não sei se com você é assim, mas quando a gente passa por um grande problema, tem grandes soluções por trás, né? Uma quase separação com meu marido me fez enxergar uma oportunidade de negócio, que foi aonde eu comecei a empreender, onde eu saí dessa vida CLT e de seguir a manada, aquilo que sempre falam pra gente que é o caminho que a gente tem que seguir, para romper.
E aí eu comecei a empreender e passei por alguns negócios até fundar a Master. É muito legal algumas coisas que você falou. Primeiro, que eu acho muito legal, a ordem, que a gente sempre fala da ordem da vida, né? Tem que ser Deus em primeiro lugar, depois o marido e o esposo, porque um dia os filhos crescem. E quando a gente vê hoje, fatalmente, quando as pessoas invertem essa ordem... Isso é polêmico. Hã? Isso é polêmico. É super polêmico. Colocar Eles vão cortar, cônjuge, não vai deixar eu subir o Instagram. É super polêmico. Diante do filho é polêmico. É, polêmico, mas assim, hoje a Luísa tá com 9, quando ela tiver 15, 18, 20, sei lá, já vai embora, e aí quem que fica? É o casal, é uma fase do casal que você fica lá 30 anos junto e com os filhos quantos? 15, 20, sei lá, né? Então assim, é legal essa ordem que você ter colocado, isso eu acho fantástico. Não foi sempre assim não, né? Isso talvez começou a melhorar depois que começou a colocar ordem, né? Com certeza, isso é sem dúvida. E uma coisa que eu admiro muito em você é esse fato de você ter falado que você faz. Né? Então eu vi que estava ruim, fui lá e fiz. Deu o primeiro passo. Eu acho que isso que é o que brilha em você, é o fato de fazer as coisas, né? Como uma boa colérica. Colérica, já eu falava. Né, assim, eu sou sanguíneo também, mas né, como uma boa executora, a vida ela é feita de ação. No plano, no sonho, a gente pode ser o que a gente quiser. Né? Se eu fechar o olho aqui, nossa, eu imagino tudo. Mas eu só vou ter se eu fizer, se eu tomar o primeiro passo, se eu decidir. Então, naquele dia, fica muito claro para mim, assim, eu lembro muito do dia, né, que meu marido chegou em casa e eu estava estressadíssima. Ele chegou em casa, fez nada demais, tá? Ele só colocou a mochila em cima do sofá e o tênis na porta e a carteira em cima no painel de TV. E na minha cabeça, tipo, eu passei o dia arrumando essa casa. E você chegou em 5 minutos, tipo, acabando com tudo que eu fiz. Eu não sou valorizada, que não sei o quê, blá, blá, blá. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu acho que você tem que trabalhar. O meu marido, ele falou essa frase. Eu acho que você tá precisando trabalhar. Aí eu virei o bicho. Porque eu sou a mulher que sempre trabalhei. Sempre. Então, eu não estou trabalhando porque você me trouxe para cá. E quando ele vira para mim e fala assim, você que sabe, né? Eu falei assim, eu vou embora. Eu vou embora porque eu não preciso passar por essa humilhação. Não precisa que você venha me dizer que eu tenho que trabalhar. Eu sempre trabalhei. Na minha cabeça, quando ele falou assim, você precisa trabalhar, eu escutei. Isso ele falou, a frase foi essa. E eu escutei. Você é uma desocupada, que gasta o meu dinheiro, que me dá problema, uma encostada e tal. Isso foi o que eu entendi. Isso foi o que eu entendi. E, na real, o que ele queria dizer é, eu acho que quando você está trabalhando, você se sente mais realizado, você se sente mais feliz, você fica melhor. Isso era o que ele queria dizer. E quando ele falou para mim, você que sabe, eu fui arrumar minhas malas, Vitor. Eu estava em Brasília, eu fui arrumar minhas malas, falei, eu não preciso passar por isso, não. Eu sou a independente, sabe aquela mulher independente, não depende de homem pra nada? Essa era eu, tá? Eu vou embora. Como eu estava sem trabalhar, eu peguei o último dinheiro que tinha no meu investimento, ia comprar passagem, e aí quem tomou a decisão, lembra a coisa do executar, né, do fazer? Nesse caso foi meu marido. Ele pensou um pouco melhor e me procurou e falou assim, a gente precisa conversar. Nós casamos e é para sempre. Então, agora a gente vai ter que resolver. Naquele dia, a gente passou uma tarde inteira sentada no chão do quarto, resolvendo esse problema. Então, a gente tomou uma ação. Se eu quero ter o sonho de um casamento para sempre, eu preciso tomar uma ação. Se eu quero ter o sonho de um negócio próspero, eu preciso ter uma ação. E naquele dia, eu comecei a identificar que tinha coisas que eu sabia fazer que não dependia de eu ir procurar um emprego, de eu passar por tudo aquilo numa cidade que eu não conhecia ninguém, que eu ia embora em 3 anos. Então, tipo, era muito desgastante. Eu falei assim, cara, eu entendo de marketing, eu entendo de vendas, eu sempre fiz isso. Eu estou numa vila militar onde todas as mulheres aqui em volta empreendem de alguma forma, porque todas estão no mesmo cenário que eu. Saem, largam suas casas, suas famílias. E aí uma faz bolo, uma faz crochê, outra faz costura criativa, outra faz papelaria. E eu sei transformar o negócio dessas mulheres que elas vendem só nesse muro em algo de verdade. Transformar em um negócio onde elas podem atender além dos muros da vila. Essa foi a minha primeira proposta de valor. Atenda além dos muros da vila. E aí eu tomei uma ação. Botei uma mensagem no grupo da vila.
venham tomar um café comigo e desenvolva seu negócio. Assim eu comecei a empreender. E foi gente, né? E foi, gente. E aí eu fechei meus primeiros contratos a R$ 90, porque eu queria só fazer alguma coisa, sabe? Isso foi em 2018. E aí, tenho clientes comigo até hoje, desde essa época. Sério? Sério. E você começou a ensinar o quê? O que você falava? Eu comecei a ensinar modelo de negócio. Sabe modelo de negócio Canva? Canva? Pra gente, pra qualquer empresário, isso é o quê? Básico. Mato, né? A gente sabe fazer isso de trás pra frente. Mas pra aquela mulher que ela não era nem microempreendedora, ela era informal. Ela aprender aquilo ali era um grande negócio. E aí já vai algo assim. O teu conhecimento, independente se você acha que ele é grande ou pequeno, ele é valiosíssimo para alguém. Tem alguém que não sabe aquilo que você domina. E isso pode ser uma grande oportunidade de negócio para você. E o que eu dominava era modelo de negócio. Eu dominava marketing, dominava vendas. Eu sempre trabalhei com isso. Falei, vou ensinar para essas mulheres. E aí eu tenho mulheres que se formalizaram, viraram MEI, começaram a atender nacionalmente, conseguiam ter. Depois a minha proposta mudou para tenha um negócio à prova de transferências, porque essa era uma grande dor do meu público. A gente precisa entender quais são as dores deles, né? Pô, eu vou consolidar um negócio aqui, daqui a 3 anos eu tenho que ir para outro lugar. Aí eu vou ter que começar tudo do zero. Aí eu ensinava para elas que não. Que elas podiam fazer marketing de alcance, que elas podiam preparar, que elas podiam fazer antecipação do negócio dela para a cidade que elas vão. Agora, você sabe, eu estou em transferência e óbvio que o meu negócio ele não tem fronteira, mas supondo que fosse um negócio físico, o que eu faria? Eu vou em fevereiro. Agora, eu já estaria fazendo anúncio de alcance para as pessoas daquela cidade saber que meu salão de cabeleireiro está chegando lá, saber que meu spa de sobrancelha está chegando lá. Existem estratégias. Então, eu ensinava isso. E aí, o meu negócio, ele foi crescendo comigo, né? Eu era uma empreendedora que comecei tomando um café na minha sala. E conforme eu ia vendo as dores das minhas clientes, eu ia dando novos passos com o meu negócio. A grande proposta do negócio era, seja realizada, pessoal e profissionalmente, independente da próxima transferência. Ainda é a minha grande promessa, né? É saber o que você tem que fazer. E aí, todos os meus passos é para fazer isso. Qual negócio que eu estou fazendo, se eu estou dando aula, se eu estou dando curso, se eu estou colocando equipe, isso é só o meio. Mas o destino é o mesmo lugar. Então, são ações que me fizeram chegar, né? Aonde eu estou. Qual que foi, você sente que foi o maior desafio para você, assim, considerando que você era um CLT estável, né? Hoje a gente fala que eu odeio a estabilidade, que eu acho que é realmente o que você falou lá no começo, né? É o sacrifício que faz a gente evoluir. Se você está estável, nada vai acontecer, nada vai mudar. E aí, mais a gente tem essa certa falsa impressão de segurança no CLT e você foi pro ser empresária, né? Não era uma necessidade, mas foi uma decisão. Mas qual você acha que foi o maior desafio para começar? Acho que o grande desafio foi vencer a minha mente. Por quê? Eu sou filha de militar. Meu esposo é militar, meu sogro é militar, minha cunhada é militar, meu padrinho é militar. Eu sou de uma vida de estabilidade. Estabilidade vence. Estabilidade vence. Você tem que ser aqui, ó, padrão, entendeu? É muito melhor ser estável do que arriscar. Né? E eu contei essa história de quando eu comecei a empreender oficialmente, mas vou dar uma volta assim atrás. O CLT, ele me causou um burnout. Me conta. Com 25 anos. E eu gerenciava uma equipe de 100 pessoas, mais ou menos, a nível nacional, como marketing de uma empresa de cosméticos. E eu trabalhava de domingo a domingo, para poder entregar os resultados. Executora, né? Resultado importa. E continua importando, tá? Se eu tenho uma meta, eu vou até o final. Só que eu comecei a passar muito mal. Era dor de cabeça, era enxaqueca, era tontura, era crise de coluna e exame toda semana.
eu tava na emergência. Até que eu resolvi ir no médico, que ele olhou pra mim de verdade, olhou todos os meus exames, viu o meu histórico e falou pra mim assim, como que é o seu trabalho? Eu falei, normal. Eu atendo, eu lidero uma equipe e tal, não sei o quê, eu tenho não sei quantos grupos de WhatsApp. Aí ele, mas de trabalho? Eu falei, sim, eu tenho um por estado. Fora os grupos nacionais da empresa e tal. Aí ele, você trabalha quantos dias na semana? Eu falei, 7. E quantas horas? Quando eu tô acordada. Que hora que você sai de casa? 7 horas da manhã. Que hora que você chega em casa? Meia-noite. Estudava, fazia pós-graduação, afinal de contas, né? Você tem que ter uma carreira, tem que ter um estudo, você tem que ter isso, aquilo, você tem que ter muita coisa. E aí ele falou pra mim assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ou você vai parar o seu trabalho, ou o seu trabalho vai parar você. Na época eu tava começando a conhecer o meu marido, né? E os nossos rolês, assim, os nossos passeios sempre terminavam em uma emergência ou em uma farmácia. Porque eu passava muito mal. Isso começou a acender um alerta. E aí, eu procurei, né, uma pessoa que eu amo muito, é como se fosse um pai para mim. E levei isso para ele, né? É importante a gente ter mentores na vida e nem sempre os mentores são esses gurus de internet. São pessoas que têm resultados, que a gente confia e que vão ter cuidado ao olhar pra gente para fazer um direcionamento. Na época, tem ainda, né, a Mary Kay, que é uma empresa de cosméticos, e uma amiga me vendeu e me falou, e eu achei, nossa, essas pessoas são tão felizes que vendem Mary Kay e tal. E aí eu cheguei no meu PAPS, né, e falei pra ele, olha, eu tenho a oportunidade de investir nisso aqui, ou continuar na minha carreira. Eu comecei a namorar agora, eu tenho um projeto de casar, de, né, ter uma família, eu preciso ter estabilidade, ele também é militar. Só que ele olhou para mim e falou assim, quanto maior o risco, maior o retorno. Vai. Né? Foi o meu primeiro grande desafio, né? Tipo, qual foi o meu desafio? Foi romper essa mentalidade de eu preciso saber exatamente quanto que eu vou ganhar no próximo mês para poder custear a minha vida e tal. Tá bom, vou arriscar e vou fazer tudo que eu tiver que fazer para ter resultado. E arrisquei. E no primeiro dia de venda da Mary Kay, eu vendi R$2.000. Primeiro dia. Primeiro dia. E eu criei estratégia. Muito diferente, assim. Eu falei, não, eu vou vender Mary Kay, beleza, mas eu vou vender só em empresas. Eu não vendia o produto, eu vendia um workshop para a empresa, mostrando o porquê que a beleza e o autocuidado vende. Então, eu ia lá, dava uma palestra, ensinava as mulheres da empresa a se automaquiar e vendia. Vendia para aquelas mulheres, sabe? Já entrava vendendo um produto para a empresa, então a empresa não pagava a minha palestra, mas comprava um kit de produtos. Você vê que legal, né? A gente sempre fala sobre isso. Nós dois, a gente sempre conversa sobre vendas, né? E você vê que a necessidade do cliente não é o batom. A necessidade do cliente é ser bonita, ela se sentir bem, estar maquiada, né? Se você for vender o batom, esse batom é bom, ele faz isso, ele faz aquilo. Nossa, e daí? Existem algumas premissas na venda, né? Digo 3 importantes. Uma é conhecer muito bem o teu produto. Muito bem o teu produto. Outra é você conhecer muito bem o teu cliente. E a outra é você saber passar os benefícios. Característica pouco importa. Se o batom é vermelho, é azul, é líquido, é com aplicador, é em bastão, não importa. Né? Isso é característica. Isso é característica. O que importa é os benefícios. Então, conhecer muito bem o cliente. Conhecer muito bem o produto e saber responder o que eu ganho com isso, né? O que eu ganho comprando esse produto, o que eu ganho comprando esse serviço, é que faz a venda acontecer. Então, foi exatamente isso que eu fiz lá na Mary Kay. Você ganhou o carro rosa? Eu não ganhei o carro rosa. E na Mary Kay eu ganhei muitas coisas, inclusive entender o que é uma empresa. Eu uso muita coisa da Mary Kay na minha empresa. A história, o contexto é sensacional. É um case realmente poderosíssimo. Aprendi muita coisa de venda lá.
E eu ganhei várias premiações. Eu fiquei pouco tempo na Mary Kay. Eu fiquei mais ou menos em 6, e para você ganhar o carro rosa, você tem que ser diretora. E eu fiquei mais ou menos em 5 meses. E eu montei uma equipe, eu já estava para fazer a carta de diretorado, quando eu escolhi voltar para o CLT. Aí você voltou para o CLT? Voltei. Voltei para o CLT. Conta. Eu decidi voltar para o CLT. Ó, a experiência da Mary Kay foi muito importante, porque foi bem disruptiva para mim. E aí eu decidi voltar para o CLT quando eu pensei em casar, né? Quando se aproximou o negócio de casar. Mas mais do que isso, um amigo me procurou e falou assim: Monique, eu tenho um grande desafio. Tem uma agência de marketing, que eu sei que você conhece, você já trabalhou em agência e tal, que tá faturando 20k mês e isso não tá dando para pagar as contas. E eu sei que se eu colocar você lá dentro, você vai mudar esse cenário. As pessoas me enxergavam assim. Eu saí da agência para trabalhar na empresa uma empresa familiar, porque falaram assim, não, você vai conseguir fazer o faturamento aumentar, vem aqui me ajudar. Então, eu vi que isso era uma situação que eu conseguia resolver. Eu entrava num lugar e com as estratégias eu fazia ela vender mais. Em 9 meses dentro dessa empresa, eu fiz ela sair de 20 para 200 mês. Com estratégia, técnicas de vendas e tal. E foi uma oportunidade muito boa, né? Eu pude criar um setor comercial, eu pude desenvolver novas habilidades. Então, para mim, compensou. Mas essa foi a minha última experiência CLT. Que eu tive que sair dela para acompanhar o meu marido. E foi essa que você saiu para acompanhar ele. Então, a experiência da Mary Kay foi a minha primeira virada de chave, porque ali eu entendi que tudo bem ter risco. E quanto maior o risco, maior o retorno. Né? Ali no CLT, eu estava segura, mas eu sempre tinha um teto. Com vendas, aí esse teto ele já muda um pouquinho, porque mesmo você sendo CLT, você tem variável e tal. Agora, na Mary Kay, eu conseguia fazer coisas assim, ó. Meu aniversário é daqui a 15 dias. Eu quero fazer uma viagem e eu preciso de 3 mil. Quem são meus clientes? O que eu posso fazer? Eu vou fazer 3 mil. Quando a gente tem um negócio, a gente literalmente faz dinheiro. Então, isso foi... entender isso, romper isso, não é da noite pro dia. Nem para qualquer um. Certamente não é para qualquer um. E que bom que não é para qualquer um, né? Que aí a gente tem pessoas em cada uma das situações. Mas foi um grande desafio e valeu a pena para mim. Aí você foi quando você montou essa empresa lá para as meninas, que você começou a direcionar lá do Círculo Militar lá. Uhum. Aí foi essa empresa que você estruturou e já virou até hoje ou ela mudou? Mudou muito. Mas é a mesma. Nesse contexto, mudou em estratégia, mas... Vou te contar. Em 2018, eu comecei para essas mulheres de militares, atendendo na vila. Depois eu entendi que dava para atender a nível nacional. Então, eu criei um Instagram, onde eu falava para esposas de militares, e eu criei um curso online para ensinar aquilo que eu estava ensinando na mentoria, modelo de negócio. Como que eu estruturei o curso online? Eu peguei o modelo de negócio, peguei cada etapa do modelo de negócios, virou um módulo, dentro desse módulo várias aulas, e esse era o meu curso. Meu negócio de sucesso, o nome do curso. E as pessoas faziam esse curso, eu fazia eventos online, botava 100 mulheres no Meet, assim, e vendia. Então, eu fui virar infoprodutora e mentora, nível nacional. Depois, uma grande mentora me recomendou a não falar para esse público tão específico. Porque eu não ia conseguir chegar aos níveis de faturamento que eu queria e tal, que eu tinha que abrir. Entendeu? Eu tinha que falar para mulheres em geral. E também me falou que eu não poderia falar de negócios. Eu tinha que focar em vendas, que era onde eu, de fato, performava. Eu falei, cara, isso faz sentido. Fui me especializar, fui entender e tal. Aí eu comecei a falar para um público mais geral e a dar treinamentos e consultorias de vendas para empreendedores. Mesmo segmento.
fazer com que essas empresárias, essas empreendedoras, sejam realizadas pessoal e profissionalmente. O foco era esse. E seguir fazendo isso. Então, primeiro eu falei com as mulheres, depois eu comecei a falar com empresas. Comecei a dar essas consultorias, essas mentorias, focada para vendas. E aí agora é onde eu falo que eu cheguei na plenitude, é onde eu consegui linkar uma coisa na outra. Porque antes eu falava que essas mulheres elas precisavam empreender. E isso exige tempo, exige dedicação, exige o que você falou assim, não é para todo mundo, realmente não é. E a dor daquelas outras empresas, eu ensinava as empresárias a vender. Mas qual era a dor delas? Eu não quero fazer isso. Na verdade, não dá para eu fazer isso. Eu sou a empresária. Eu não posso estar vendendo. Eu preciso de alguém que venda para mim. Falei, cara, elas começaram a me procurar. Vem vender para mim, vem vender para mim. Falei, cara, eu não consigo vender para todo mundo. O que eu vou fazer? Eu vou treinar essas mulheres que têm que largar a sua vida, viver de transferência em transferência, para que elas possam ter uma vida profissional onde elas se sintam realizadas. E vou entregar essas mulheres treinadas e gerenciadas para essas empresas. Assim nasceu a Mastery 7. Quando eu juntei esses dois. Só abrindo parênteses para você continuar a história depois. Mas você sente que hoje os empresários ainda estão muito com essa cabeça de fazer tudo? Porque você falou muito legal. Não, ela percebeu que para crescer precisava delegar, precisava entregar para alguém vender. Mas eu sinto hoje, no meio, né, das consultorias, das palestras, que as pessoas ainda querem fazer tudo. Não sacou ainda que vendas é uma profissão. As pessoas, em relação a vendas, delegar especificamente vendas, tem duas coisas. Tem um pouco do ego, tipo, que eu sou bom, eu que vendo, eu vendo muito. Então, as pessoas elas têm medo de delegar a parte de vendas e cair. O que acontece, tá? Geralmente, quando a gente delega, logo no início, assim, a gente tem um pequeno declínio, mas depois rampa. Porque você é a cara do negócio, é muito mais fácil o cliente comprar de você. Então, tem essa resistência por ego, do tipo, eu sou muito bom, e tem a resistência por medo. Tipo, acho que não vai performar, não vai fazer do mesmo jeito que eu. Óbvio que não vai fazer do mesmo jeito que você. Se fosse para fazer do mesmo jeito que você não precisava delegar, né? Talvez não faça do mesmo jeito que você, faça até muito melhor, né? Então, assim, delegar a parte de vendas ainda é um tabu, ainda muita gente é contra, né? Fala assim, vendas é o coração da empresa. E é de verdade, né? Se você não botar dinheiro para dentro, não importa a gestão, não importa financeiro, não importa processo, não importa mais nada. Não importa marketing. Se você não botar dinheiro, nenhuma outra área funciona. Então, assim, a venda ela é o coração que bombeia sangue para o resto da empresa. Entende-se sangue por dinheiro. Sim. Né? Então, o empresário, né? A empresária que resiste a isso, resiste a delegar as áreas da empresa, não só vendas, como todas as outras. Eu vim de uma imersão, né? Eu estava conversando com você ontem. Se você não sai do chão, do operacional, para ir para o estratégico, tua empresa nunca vai crescer. Você nunca vai sair de onde você está. Você precisa fazer esse movimento. Só que esse movimento é um movimento difícil. E aí, quando eu venho com essa oportunidade de terceirização, eu facilito muito. Eu facilito porque eu libero tempo. Você não precisa ficar treinando e gerenciando a equipe. Eu facilito porque o custo é reduzido. Então, existem opções hoje para um empresário delegar muito melhores, muito mais fácil do que antigamente. Sim. Se ele não sai... Porque o que acontece? O operacional tu pode delegar. Se você tiver processo, você pega uma pessoa que sabe seguir o processo, uma pessoa mediana que siga um bom processo, você vai ter resultado. Agora, o estratégico, você vai delegar para quem? Delega. Quem está pensando em como fazer a empresa crescer? Quem está pensando nos próximos passos? Se você está atendendo um WhatsApp. Sim. E a gente fala isso de todas as áreas, né? Já fiz consultoria recente com um restaurante e o dono era o cozinheiro e a dona era a garçonete. Assim, puta, muito legal. E quem vai fazer compras? A gente manda alguém lá e o cara pesquisa preço. Estrategicamente, nossa, gente, é terrível. Então, não, mas ninguém cozinha como eu. Tá, beleza. Não vai então cozinhar. acabou, nunca vai crescer. E a pessoa tem... Eu vejo muito isso nos empresários. Você falou, tipo, muito verdade. Os empresários têm uma certa arrogância de, não, se eu não estiver aqui na base, nada funciona.
se não tiver na base, nada roda. Aí eu fico pensando nos grandes, né? Pensa Elon Musk, se a gente tá falando do G4, imagina essa galera na base, então. Com certeza. Realmente, se você sair do operacional e não rodar, é porque tá faltando gestão. Ou seja, tá errado. Só que para você mexer nisso, é dolorido. Falo porque eu tô passando por isso. E aí voltando, aí você fundou a sua empresa, que é o que está hoje. E onde o objetivo ainda é falar com mulheres e mães. Sim, né? sim. Aí eu queria entrar nesse tema da maternidade. Primeiro conta como foi a sua maternidade, como entrou no meio dessa história aí, e aí como você transferiu isso para a empresa. O que acontece? Lá em 2018, quando eu comecei a empreender, eu vi que era uma possibilidade de eu trabalhar de qualquer lugar. A minha dor era essa. Meu marido vai ser transferido de novo. E eu não quero ficar recomeçando. E a vida profissional, para mim, é importante. Você já me conhece, você sabe que... Você olha para mim, você me imagina, tipo, vivendo do lar? Não dá para mim, sabe? Isso era importante para mim. E um segundo ponto, que foi um acordo pré-nupcial, nós queremos ter filhos. Inclusive, eu queria ter muitos filhos, assim. Olha, famílias igual a do Ítalo Marcílio, assim, 7 filhos. Queria muito isso. E essa é tá grávida do 8º, né? Gente, que delícia. Eu queria muito isso, né? E meu esposo também. Então, a gente estava muito alinhado em relação à maternidade, né? Ambos queriam isso. E eu também sabia que isso era a grande realização da minha vida, era ser mãe. Falei, cara, então eu já posso começar a construir algo agora que eu não precise pegar meu filho com 4 meses e deixar numa creche, né? Então, eu fui construindo, pensando nisso. Foi intencional, né? Não foi esse o motivo principal, mas eu construí pensando nisso. Eu demorei 3 anos de empresa para poder ser mãe. E o meu marido, ele queria ser pai desde quando a gente namorava. Primeiro dia que a gente saiu, Vitor. Primeiro dia, primeiro encontro. Não tinha dado nenhum beijo ainda. Ele falou pra mim assim, o sonho da minha vida é ser pai. Eu falei, você para de ser louco. Chamei ele assim, falei, fala baixo, tá? Que você é militar e a mulher é tudo doida. Se você falar isso pra uma maluca, ela engravida em 5 minutos, que ela acha que militar vai ser estável, né? Ela ganhou na loteria. Você fala baixo isso aí, que você vai engravidar qualquer doida. E eu falei, gente, que homem doido. E a gente começou a namorar em novembro, quando foi Réveillon. Tipo assim, a gente começou a namorar em novembro, dezembro, janeiro. 1º de janeiro. Ele sentado na praia, admirando a praia, virou pra mim e falou assim, esse ano eu quero dar um rumo na minha vida. Eu falei, que ótimo, defina rumo na minha vida. Ele colocar um bacuri no mundo. Eu falei, tá namorando comigo, quer botar um bacuri no mundo, deve ser comigo. Eu falei, que homem doido. Então ele queria muito ser pai. E eu fiquei segurando, né? E eu falava pra ele, não, agora não, comecei a empresa agora. Então, início do casamento, eu falei assim, eu comecei a empresa agora, a empresa é um bebê, não dá pra botar 2 bebês juntos. Deixa eu fazer a empresa funcionar. Aí depois eu comecei a trabalhar com uma grande player do mercado também, em conjunto com a minha empresa, que me fez crescer muito. E eu comecei a viajar muito. Aí ele, e agora, esse ano? Aí eu, ainda não, porque agora eu tô viajando muito e tal, não cabe uma criança. E aí veio a pandemia, e ele virou pra mim e falou assim, daqui a pouco eu morro no seu pai. A minha maternidade, ela veio assim, meio no choque, sabe? Aí eu falei, então, vambora. Foi altamente planejada a minha maternidade. Eu escolhi ser mãe muitos anos atrás. E desenvolvi essa maternidade, né? E pensei no meu negócio para isso. Com a chegada do meu filho, eu não consegui desacelerar. Então, grávida e nos primeiros meses do meu filho, acho que foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. Todo mundo virava para mim e falava assim, você tem que parar, você tem que diminuir o ritmo. Aí minha terapeuta falou assim, Monique, não combina com você. Parar para você não é algo positivo. Então, continua. Eu atendi cliente na sala de parto. Na sala de parto. Você é doidinha, né? Aqui, ó. E 7 dias depois eu já estava trabalhando e com menos de 1 mês eu estava entregando um evento ao vivo e tal, da empresa de mulheres militares e tal, aquela coisa toda. Então, eu consegui criar um ambiente onde a minha maternidade pudesse ser inserida. Onde eu não precisasse abrir mão da minha vida profissional pela maternidade. Porque isso
os homens geralmente não passam por isso. Geralmente, né? De você ter que escolher se você quer ser pai ou se você quer ser bem-sucedido profissionalmente. E eu queria encontrar um equilíbrio entre isso. A grande realização da minha vida é ser mãe. Ponto. Se eu tivesse que escolher entre um dos dois, não seria a empresa, certamente seria a maternidade. Mas por que escolher? Por que ou? Por que não e? Então eu comecei a desenvolver tudo para que fosse e. Eu quero ser uma super mãe, sabe? A mãe top das galáxias. E eu quero ser uma empresária bem-sucedida. E eu comecei a trazer isso para essas mulheres. Eu conseguia fazer isso, eu conseguia atender. Eu lembro que eu fiz a festa de 1 ano do meu filho, como vendedora. Em 45 dias, eu fiz os 10 mil que eu queria colocar na festa, vendendo. Cara, agora eu posso fazer o link entre essas mulheres com as empresas que precisam dessas mulheres. Pum, entendeu? E hoje a gente já consegue ter mulheres que são realizadas pessoal e profissionalmente. Eu, a minha sócia, né, a Jéssica, a gente atua juntos, também com filho. Então, é completamente possível. Não vou te dizer que é fácil, porque certamente é desafiador, mas é uma escolha. É uma escolha. E dá para fazer. Então, eu trouxe essa conexão porque eu via muitas mulheres tristes, elas se perdem de si mesma, elas se sentem frustradas por estarem realizando o sonho de ser mãe. Então, quando você é mãe, você realiza aquele sonho e tal, e aí você fica aqueles 3 primeiros meses envolto com a criança, você já não lembra mais de lavar cabelo, você já não lembra mais que você é mulher, Aí, quando chega aquela hora de você decidir se você vai voltar para o mercado de trabalho, né? Acabou sua licença maternidade. Se você vai voltar para o mercado de trabalho ou vai sair, minha sócia, por exemplo, escolheu sair. Ficou a licença maternidade e falou, não vou voltar. Você olha aquele negocinho assim, maravilhoso da sua vida, coisa mais incrível que você viu na sua vida, vou deixar. Eu vou, se lasca a carreira, entendeu? E aí você se coloca nessa situação. E aí quando o seu filho vai fazendo 1 ano, 2, você fala assim, cara, quem sou eu? Onde é que eu tô? Eu tô perdida, nada mais faz sentido, eu tô triste, eu tô deprimida. Por quê? Porque você abriu mão de quem você é pela maternidade. Lembra que primeiro eu falei que eu sou cristã, eu sou esposa, eu sou mãe. Eu sou cristã, eu sou mulher, eu sou esposa e eu sou mãe. Eu tenho que estar bem. Para o meu casamento estar bem, para o meu filho estar bem, para minha empresa rodar bem. E hoje eu consigo trazer isso para essas mulheres. É a grande realização. Conta para mim como é que é hoje lá na rotina da sua empresa com as funcionárias. Porque você acabou, quando a gente se conheceu no passado, você falou assim, eu foco em contratar mulher, porque hoje a sua empresa é de vendas, né? Sim. Explica um pouco o contexto da sua empresa. E o que mais marcou para mim é eu contrato mulheres mães que ficam em casa. Então me conta um pouco da sua empresa e dessa... Hoje a gente tem a Master 7, né? Eu comecei lá no início, foi a Simplitude, depois foi a empresa de soluções, e agora a gente tem a Master 7, que é essa que faz o grande link. E a Master 7, ela é soluções comerciais. Tudo que você pode imaginar sobre vendas, se eu não tenho, eu crio. Então, consultorias, treinamentos em company, cliente oculto e terceirização de equipes comerciais. Eu coloco uma equipe de vendas dentro do teu negócio. Quando eu fui procurar qual o perfil que eu quero contratar, eu já sabia que eu queria contratar mães. Eu já sabia que eu queria contratar mulheres. Porque era essa dor, né, delas estarem se locomovendo. Mas, principalmente, porque essas pessoas, elas estão desprezadas no mercado de trabalho. Então, quando bate esse choque de realidade, tipo, o filho já tem 2 anos, 3 anos, às vezes 6 anos, e ela fala assim, agora eu vou voltar para o mercado de trabalho. Ela não volta. O mercado não quer. Ela tá desatualizada, né? Vão perguntar para ela com quem que ela vai deixar o filho. E se o filho passa mal? E se o filho ficar doente? E a reunião da escola? E a festa da criança? E as necessidades que a criança tem? Quem é que vai dar conta de tudo isso enquanto você está trabalhando aqui? As empresas... Eu ia falar assim, as empresas são cruéis. Não são, faz parte Você é empresário, eu também sou. Eu sei que eu fui por um caminho arriscado. É um caminho arriscado. Realmente, a performance
Para eu ter uma performance alta, eu tenho que ter uma equipe muito boa. Eu tenho que ter mulheres muito executoras. Mulheres que entendem muito que aquilo é uma grande oportunidade. E se eu tivesse que fazer essas mulheres irem para um presencial, elas não iam performar igual elas performam home office. A gente até estava conversando antes, né? Ah, o home office funciona, não funciona? Para esse público, só esse funciona. Para eu colocar mulheres, né? 100% do meu time é feminino. Inclusive, serviços, quando eu vou contratar, eu contrato de mulheres. Sou preconceituosa, problema. A gente tem essa visão, assim, né? Para fortalecer o feminino. E 80% do meu time são mães. É um grande desafio, mas que funciona. Dá certo. Entrega resultado. Eu sinto que hoje no mercado é muito difícil, né? Em grandes empresas, ainda tem essa cultura muito de não contratar mães, né? Você sente que isso também acontece nas empresas fora, assim, não o pequeno empresário? Claro, claro. Ainda existe isso muito? Sim, ainda existe. Eu estava em um treinamento, né? Te contei aí. Enfim, teve uma parte lá do treinamento que um gestor comercial falou bem assim, fulano de tal aqui, sei lá, João, não sei qual é o nome do cara. Ele é uma exceção da equipe, ele tem 3 filhos. E eu não sei como que ele faz isso. Eu falei, eu sei. Tem a mãe dos 3 filhos, pra ele estar aqui, entendeu? É uma exceção. Um homem, pai, é uma exceção na equipe. Eu quero saber se ele tem na equipe uma mulher mãe de 3 filhos. Eu duvido. Entendeu? E não é, vamos lá. Não é porque a empresa é carrasca. É porque, no final das contas, Vitor, para se ter um negócio, ele tem que dar lucro. Ele tem que funcionar. Uma dor muito específica das mulheres de militares é que a gente não é contratada. Se eu chegar aqui, né, na minha cidade nova, e for procurar um emprego, qual foi a sua experiência anterior? Foi lá no Rio de Janeiro. Ah, foi no Rio de Janeiro? O que te trouxe para cá? Ah, meu marido que foi transferido e tal. Ele já sabe que daqui a 2, 3 anos eu vou embora. Ele vai investir em contratação, em treinamento, me desenvolver, ensinar tudo para mim. Tudo isso é custo. Tudo isso é custo. Para daqui a 2 anos, 3 anos eu falar para ele, eu tenho que ir embora. Nenhum empresário em sã consciência contrata essa pessoa. Nem eu. Aí, o que eu resolvi fazer? Eu vou arrumar uma forma de eu não ter que mandar ela embora. Independente de onde ela for, ela sai comigo. Eu vou arrumar um jeito dela não precisar ter uma dispensa ou colocar um atestado quando o filho dela está passando mal. Porque o meu filho, quando ele está com febre, ele está passando mal, eu estou com ele e eu consigo fazer o que eu tenho para fazer. Às vezes o meu ritmo vai diminuir, ok. Mas dá para eu fazer, porque eu não tenho que ir para um escritório, porque se eu tivesse que ir para um escritório, eu não ia conseguir carregar a criança. Mas com ele em casa, ele está dormindo ali, eu estou aqui adiantando. Então, trazer essa oportunidade. Eu vi que a sua empresa é uma loucura, né? Porque você foi na contramão do que hoje falam, né? Ninguém quer contratar mãe porque dá problema, você só contratou mãe. E ninguém quer, que é o que a gente falou até agora, e ninguém quer contratar a gente no remoto, que a gente está falando dessa empresa aí, referência, que eles, assim, 0 remoto. Né? É muito forte isso, 0 remoto. Como é que você vê essa... Tudo bem que a gente falou no começo do quanto maior o risco, né? Mas, cara, você pegou 2 pontos extremamente arriscados e focou neles. Quando eu olho a minha empresa hoje, né? Ontem uma pessoa sentou do meu lado e falou assim, ai, que bom que eu sentei do seu lado, porque eu também tô querendo fazer uma empresa igual a sua, de terceirização comercial. Eu falei, bem-vindo ao hospício. Bem-vinda à loucura. Porque não é fácil. E eu tenho certeza do que eu vou te falar. Eu só fui na contramão do mundo, porque o meu negócio, ele não é meu. Ele é propósito. Eu só estou aqui como eu e a minha sócia, nós somos só peças para fazer esse propósito acontecer. Alguém tem que olhar para essas pessoas.
Eu não sou uma grande heroína, entendeu? Eu só tô jogando peças. É muito desafiador, Vitor. É muito. Não é pouco, não. Você trabalhar cultura organizacional à distância. Grandes players do mercado, né? Como me falaram ontem, tipo, isso é loucura. Então, por que eles preferem o presencial? Porque é mais fácil. É mais fácil você controlar se a pessoa está fazendo ou não. Controle. É mais fácil você ver se ela está engajada ou não. Se ela está desmotivada. Para você tomar uma ação. No online, não dá. Não tem calor humano. Então, ela não pega ali a tua vibe, a tua motivação, né? Você não consegue encorajar tão facilmente essas pessoas. Então, como é que você faz esse controle e essa motivação? Seguimos tentando, tá? A Master, efetivamente, a gente está em novembro? A gente efetivamente tem 11 meses. 10 meses, né? A gente começou em janeiro. Efetivamente, neste formato, né? A gente se conhece do ano passado, ela já existia em CNPJ e tal, mas no formato, funcionando do jeito que está agora, eu considero de janeiro, depois até te conto essa história. A gente está estabelecendo, a gente está testando, a gente está treinando. Hoje mesmo eu vou ligar para uma das minhas vendedoras, está aqui na minha agenda, quando eu sair daqui, ligar para ela, para entender a rotina dela, para ajustar a rotina de trabalho com a rotina pessoal dela. Eu preciso ter esse cuidado. Eu não posso simplesmente falar, você tem que fazer isso aqui. Senão eu estou indo contra a minha cultura de faturar enquanto lambe as crias, sabe? Então eu preciso estar alinhada. Então a primeira coisa é eu saber exatamente o que eu quero com o meu negócio. Como eu quero que ele seja reconhecido. Quais são os resultados que eu quero que ele entregue. E o segundo é fazer o máximo que eu posso para estar com essas pessoas. Daily é daily. É todo dia. Não tem, daily não pode ser semanal, entendeu? Então você é todo faz dia. reunião todo dia com a sua equipe? Todo dia, 9 horas da manhã. Assim, raro algumas exceções, igual eu tô aqui, hoje não teve. Mas tô sempre com elas. Temos um grupo, onde é um lugar de descontração também, né? Que a gente pode colocar ali umas figurinhas e brincar com algumas coisas. Tem os treinamentos. Quando a gente fala de time de vendas, eu preciso de acompanhamento, engajamento e treinamento. Você como empresário, você tem como entrar com o seu time de venda, com tudo que você tem para fazer no seu dia. Você tem como entrar com o seu time de venda todos os dias? Todos os dias, de jeito nenhum. Você consegue dar um treinamento técnico e consistente, pelo menos a cada 15 dias? De 2 horas, assim? Consistente... Você consegue fazer o que a gente chama de roleplay, eu chamo de laboratório de vendas, que é colocar todos os seus vendedores, um para vender para o outro, e ir ali para o campo de batalha e a gente ir afiando o machado a cada 15 dias ou a cada mês? Você consegue acompanhar os números e as métricas diariamente? Você consegue entrar com um vendedor, uma vendedora sua, e ver ele atendendo e atender lado a lado com ele? Isso são demandas que fazem ter resultado e que fortalecem a cultura da empresa. É assim que a gente atua hoje, para aliviar alguns empresários. E aí eu entendo por que o empresário, para ele é difícil ter uma equipe home office engajada. Ele não tem como fazer tudo isso. Eu tenho, porque esse é o meu business principal. Se o seu business principal é vender a sua mentoria, você tem que criar a mentoria, você tem que pensar no método, você tem que atender os seus mentorados, você tem que fazer marketing, você tem que estar nas redes sociais e fazer tudo isso? Não dá. Eu faço tudo isso. Entendeu? Porque esse é o meu business principal. Então, é isso que a gente está estruturando, inclusive, ainda. Não é uma coisa que você faz, como eu te falei, a gente começou em janeiro, não é uma coisa que você faz em 30 dias. Não é. Mas a gente tem evoluído bastante. E falando em vendas, agora queria entrar no tema vendas, e já até que você trouxesse um pouco da experiência. Você estava em treinamento essa semana, né? Vocês falaram bastante sobre vendas. Primeira pergunta, assim, que o que eu mais vejo nos treinamentos que eu dou, sempre as pessoas fazem pergunta, elas falam, né? Vitor, eu quero vender mais.
qual seria o primeiro passo que você falaria para elas, tirando contratar a sua empresa, é claro? Quer vender mais, contrata Master. Primeira coisa, assim, para você vender mais, né? Eu falei da tríade, a gente entendeu o nosso cliente, entendeu o nosso produto. Então, para eu vender... Eu tenho infinitas formas da gente vender mais. É olhar para a tua base de cliente, é uma forma de você vender mais. É você criar novos produtos, é uma forma de você vender mais. Mas o principal é, ofereça o teu produto. Faça ofertas. A pessoa quer vender mais, mas ela não quer aparecer. Ela quer vender mais, mas ela se treme para falar o preço. Então, a pessoa ela precisa saber que você existe, né? Uma venda para ela acontecer, eu preciso que essa pessoa me conheça, eu preciso que ela goste de mim, eu preciso que ela confie em mim. Depois ela compra de mim. Então, eu não posso olhar eu preciso vender mais. Eu preciso saber como mais pessoas vão me conhecer. Eu preciso saber como mais pessoas vão gostar de mim. Eu preciso saber como fazer essas pessoas confiarem em mim, no meu produto, no meu serviço. Para a venda acontecer. Então, quando a gente fala de venda, todos os empresários, qualquer clube de negócio que eu vou, ou evento que eu vou, as pessoas vêm com essa pergunta para mim. Nossa, eu preciso vender mais. Beleza, mas e o antes? Vender, eu não vou dizer que vender é uma consequência, porque ele não acontece por um acaso. Mas o vender, ele é resultado de ações. Se você... Depende do nível de empresa e depende do nível do negócio. Mas quer começar a vender mais agora? Agora, hoje. Uma ação para você fazer hoje, para você gerar caixa rápido. Olha para sua lista de clientes. Identifique uma dor desses clientes, ou seja, pessoas que já compraram de você. Identifique uma dor que você ainda não sanou deles. Crie um produto e ofereça para eles. 1 a 1. Certeza que vender para clientes que já são seus, né? Vender mais vezes para o mesmo cliente é muito mais fácil. Se você identificar uma dor que você consegue resolver, que você ainda não resolveu, duvido que você não faça caixa essa semana. Duvido. Então, isso tudo vai depender das estratégias, de quem é o cliente, mas ofereça o seu produto, pelo amor de Deus. Você falou isso de oferecer, eu vejo isso muito. Parece que as pessoas têm medo, vergonha, sabe, de falar até o valor. Você comentou isso do valor. O que se passa? As pessoas tremem, Vitor. Quando eu dou meu treinamento de vendas, eu falo o seguinte: você tem que falar o valor do seu serviço, do seu produto, como se você estivesse falando R$2. A emoção tem que ser essa. Então, quando eu sento e eu falo que você sabe que eu tô com a agenda de mentoria fechada. Mas quando eu sento para falar o preço da minha mentoria, é 5 mil. E eu calo a boca. Eu deixo você falar. É 5 mil. Tá. A pessoa, ela não fala assim. Ela vai falar o preço, ela fala assim, então, é que você pode parcelar no cartão em 12 vezes. Se você precisar de boleto, eu também. Ela começa a justificar. Que é caro. Porque é caro para ela. Todo e qualquer treinamento de vendas que eu faço, qualquer treinamento, seja com a minha equipe, seja em palestra, eu começo com mentalidade vendedora. O método que eu desenvolvi se chama MC3. Mentalidade vendedora, cativar, conectar e conduzir para a venda. O M de mentalidade, ele não vem no início por um acaso. O cara treme na base para falar o preço dele, ele treme na base para oferecer, ele fica com medinho, porque ele não tem autoconfiança, ele não tem resiliência, ele não tem disciplina. A mentalidade vendedora, a gente trabalha esses pilares. Você tem que confiar no que você faz. Cara, seu produto é muito bom, ele resolve um problema, ele vai gerar um resultado. Por que raios tu tá com medo de vender isso? Você tá prestando um desserviço, entende? Você tem que ter disciplina de fazer aquilo constante, sem parar. E você tem que ter resiliência para entender que o não, ele vai existir. Eu tenho 16 anos de venda. Eu não tenho 100% de conversão. O não, ele vai existir. E uma coisa que eu aprendi lá na Mary Kay, que eu levo pra vida, é cada não, eu tô mais perto do sim. Então eu comemoro não. Você me ensinou isso e eu ia repetir isso agora.
né? Cada não, eu tô mais perto do sim, eu comemoro não. Uhul, falta menos pro sim, sabe? E uma frase, né, é bem clichê, mas eu acho que funciona muito quando a gente fala de vendas, tanto para vendedores quanto para os empresários, tá? É que o vender, né, vendas, ele transforma vidas. Super clichê, né? Uhum. Mas é muito verdade. E quando a gente vai pensar nessas vidas, né? Que vidas que transforma? Transforma vidas, tá? Mas que vidas são essas? A primeira vida é a tua. Quando você vende, você fica mais autoconfiante. Você acredita mais em você. Você coloca dinheiro no bolso. Isso muda ou não muda a sua vida? Transforma a sua vida. Transforma a vida dos seus, da tua família, dos teus colaboradores. Porque se você está botando dinheiro para dentro, todas essas pessoas vão ser beneficiadas, concorda? Você transforma a vida do seu cliente, que vai ter acesso a um produto ou um serviço que vai transformá-lo. É só essa vida que as pessoas focam. As pessoas acham que é essa. Mas começa com você. E eu te digo mais. O seu cliente, se ele tem uma vida transformada, se você gerou uma transformação para esse cliente, ele vai transformar a vida de todo mundo que ele tocar. É uma energia infinita. Então, toda vez que você tiver medo de vender, pensa, eu estou transformando infinitas vidas com uma única venda. Eu não posso privar todas essas vidas disso, sabe? Se o seu produto, ele gera uma transformação, e eu tenho certeza, eu não sei o que você vende, sabe? Eu não sei o que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente vende, mas eu tenho certeza que tem pessoas hoje buscando essa solução. Sim. E às vezes eles estão desesperados buscando uma solução. E você... É muito sobre vidas, né? E até eu falo, até lá na escola da construção lá, estava conversando com o pessoal, você não... O pessoal, o time de vendas, né? Vocês não estão vendendo curso. Não, cara, vocês estão vendendo uma oportunidade do cara que faz o curso ter um emprego. Então, e esse emprego gera... Ter uma vida altamente transformada. Famílias. Então, cara, vocês precisam ajudar esse cara. Então, assim... Esse cara precisa de vocês. Exatamente. É realmente entender você é o vendedor, ele é um meio condutor. Sabe? O dinheiro é a moeda de troca. Exatamente. Só a moeda de troca, mas precisa levar a pessoa para esse bem, né? Exatamente. E quando você faz uma venda bem feita, eu tenho depoimento de clientes que compraram de mim, assim, quando eu tava, tipo, no chão de fábrica ali, né? Quando eu tava vendendo mesmo. Que hoje eu vendo, mas eu vendo pra minha empresa e tal, eu não tô ali mais na rotina de vendas, né? Mas eu tenho depoimento de pessoas até hoje que falam assim, nossa, que bom que você me fez comprar. Isso mudou a minha vida. Que bom que você usou todas as técnicas, né? As pessoas falam de gatilhos e que é antiético, que não é e tal. E a gente precisa ajudar as pessoas a tomarem a decisão de compra. E a gente tem que usar o que for preciso para fazer essa pessoa decidir pela compra, se eu identifiquei que aquele produto, aquele serviço é para ela. Então, eu vou ficar empurrando, Não, cara. Você vai contribuir para que ela tome a melhor decisão para a vida dela. Você, enquanto vendedor, você tem que se entender como consultor, você tem que olhar o cenário. Você não tem que vender só por vender. Você não tem que só empurrar um produto goela abaixo. Você não tem que vender o produto errado para a pessoa errada. Você tendo o produto certo para a pessoa certa, conduza, sabe? Conduza. As pessoas, elas procuram uma fórmula mágica. E você me fez até lembrar de um cliente que ela falou assim, não, ensina esse negócio do gatilho, assim, eu quero uma frase... Aí a gente deu o treinamento e foi minha equipe que deu o treinamento. E depois veio o feedback. Não gostei do treinamento, Vitor. A gente quer com você. Eu falei, tá, mas o que aconteceu? Porque eu achei que ela ia dar alguma frase que a gente ia fazer, ia vender mais. Uma frase de impacto, um gatilho. Gente, não, mas tem isso? Eu quero também. Tem os gatilhos, tem as frases, mas não é isso que vai fazer. Que eu vou falar uma frase e vender. Eu quero. Tudo que se a gente conseguir desenvolver isso, eu também quero. Gente, que loucura. Você quer uma frasinha mágica que vai a varinha aqui. Que loucura. Eu tenho até um treinamento que se chama a Fórmula Mágica para vender qualquer coisa. Eu tenho um treinamento que tem exatamente esse nome. Então tem a Fórmula Mágica. Tem a Fórmula Mágica. Mas tipo, sabe, fórmula de física, né? No caso,
a fórmula mágica é essa, é você entender o seu cliente e levar a tua proposta de valor para ele, né? Você colocar os benefícios, responder para ele o que é que ele ganha. Fazer essa condução entre o seu produto e o que é que ele ganha. E deixar isso muito claro para ele. Né? Então, as pessoas realmente, elas estão preguiçosas, talvez. Eu tenho preguiça dessa gente. Sim. Eu gosto de histórias. Conta uma história aí dos erros mais comuns que a gente costuma ver aí em vendas. Tem uns que falam assim, nossa, a gente não erra mais isso, não. Eu brinco que é o vendedor de colchão, né? Vem cá, me ajuda a bater a meta. Esse pra mim é o erro que eu falo, não, você não faz mais. O vendedor que pede ajuda, né? Tipo, por favor, me ajuda. Né? Compra de mim. Você parece que você tá pedindo um erro muito comum é postura, sabe? É você chegar com a postura de tipo, me ajuda, compra isso aqui pra me ajudar. Cara, ninguém quer comprar nada pra te ajudar. Desculpa, sua vida não importa. Ponto. Sim. Entendeu? As pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Então, isso é um erro super comum. Você chegar e querer que a pessoa compre pra te beneficiar. Tu compra pra beneficiar alguém? Isso aí é filantropia, é outra coisa. A gente faz doação. A gente faz outras formas, né, de contribuir com as pessoas. Mas comprar não é o melhor caminho para isso. Um outro erro, assim, muito rude, né, que vendedores cometem é querer ser tirador de pedido. Então, tipo, tô esperando você vir aqui me pedir o que você quer comprar. Não é assim, né? Eu preciso entender o contexto. Eu preciso ir atrás desse cliente também. Eu preciso trazer oportunidades para ele. Igual eu falei, cara, olha a tua base de cliente. Você já tem gente que comprou de você? Vê quais foram os principais produtos que ele comprou, quanto que ele gastou com você já até hoje. Qual o próximo passo que você pode oferecer para essa pessoa? Tá entendendo que é ativo? Isso é ativo, não é reativo, né? Eu não fico aguardando. Eu tenho que tomar essa ação. Isso é bem sério, é um erro muito comum dos empresários, né? Ficar esperando. Eu fiz aqui o marketing, agora abri um Instagram e agora vamos ver o que vai acontecer. Postando uns stories fiz aqui, vamos ver o que vai acontecer. Eu paguei uma agência e não estou tendo retorno, né? Quantos vídeos está entregando? Não, eu paguei a agência para isso. Ok. Né? Como agência, você tem que fazer a fórmula mágica também, né? A pessoa não quer gravar, não quer tirar foto, não quer criar conteúdo e você se vire, né? Bota dinheiro na agência e vai. Pois é. Então, existem, né, alguns momentos ali da venda que a pessoa ela se perde. Que você querer entregar qualquer coisa a qualquer custo. Tu pega o cliente errado. Eu acho que isso é pior do que não vender. É você vender para a pessoa errada. Você usa todos os gatilhos importantes e tal, conseguiu convencer a pessoa a comprar de você. Mas você não fez o menor filtro de quem é o teu público, você contrata qualquer um, aí você vende para qualquer um. E daqui a pouco você vê gente reclamando do seu produto, que não deu resultado, que... Por quê? Porque não era o público, não é porque o seu produto é ruim. É que você vendeu para a pessoa errada. Então, isso também é um erro gravíssimo. Agora, algo que acontece com alguns clientes que entram lá, né, comigo, eles me procuram também como uma solução mágica, né? Vou contratar você e agora eu vou rachar de vender. E vai mesmo, só que existe alguns pontos antes. Para a gente ter um setor de vendas que performa bem, eu preciso ter algumas coisas anteriores. Eu preciso ter um setor de marketing, que as pessoas confundem as duas coisas. O marketing ele é responsável por atrair as pessoas. E o comercial ele é responsável por converter essas pessoas. E então, preciso ter um caminho de atração. E além de ter um caminho de atração, eu preciso atrair as pessoas certas. E aí eu tenho um cliente que vira para mim e fala assim, mas não está vendendo. Você está me entregando quantos leads por semana? Eu encerrei com um cliente que ele tem muita vontade. Muita vontade. O cara, ele é bom. Só que ele não tem audiência. E ele me pagava. Ele não reclamava de me pagar, não. O fixo, ele me pagava todo mês ali, ó. Certinho na data do vencimento dele. Só que a gente não estava virando venda, porque eu não tinha nem com quem falar. Quando a gente trabalha para pessoa física, a gente não faz prospecção.
né? Prospecção para pessoa física, assim, para mim é um tiro no pé. Primeiro que a gente tem LGPD, tem um monte de coisa. E segundo que a gente precisa de geração de pessoas, de lead chegando. E ele já estava 4 meses comigo, eu não tinha feito uma venda. Olha, eu falando isso em rede nacional, né? Tipo, vocês vão entender. Só que eu não tinha uma venda, não era porque a minha equipe não vendia, não performava, é porque eu não tinha Lead. para quem vender. Não tocava. Entendeu? Eu tinha uma base de 500 leads muito antigo, tipo assim, de 3 anos atrás, quando ele fez alguma coisa, que isso não é um lead frio mais, né? Isso é um lead congelado. E era isso que eu estava tentando trabalhar. Ele não tinha conteúdo, ele não tinha produto, ele queria vender um produto de 1.000 e tantos reais, sem ter construção de autoridade, né? Você não faz autoridade, você não cria autoridade no digital, você comunica a sua autoridade no digital. Então, sem comunicar essa autoridade, qual autoridade ele tinha, e a gente estava tentando fazer o negócio dar certo. A minha empresa, ela também contribui com marketing, porque hoje eu sou totalmente focada em vendas, mas a minha formação é marketing. Eu venho do marketing raiz, que não é o marketing digital. Ontem, no treinamento, a gente falou sobre isso, né? As pessoas, hoje, quando falam de marketing, elas querem falar só de tráfego, post no Instagram. Elas esquecem de produto, de preço, de público, de posicionamento, de todo o marketing old school, sabe? Ainda é a base. E isso eu também tenho como contribuir. Então, eu cheguei para ele e falei assim, olha só, a gente tentou 4 meses. E a gente tentou 4 meses e não rodou. E a minha empresa, ela funciona para fazer a sua faturar. O meu negócio é fazer o seu faturar. Se eu não estou fazendo o seu negócio faturar, não tá bom nem para mim, nem para você. Então, a gente se encerra por aqui e a gente vai trabalhar uma coisa anterior. Construção de audiência, atração de leads, né, pessoas, qualificar essas pessoas. E a gente está fazendo esse trabalho e provavelmente em janeiro ele volta com para gestão comercial, onde eu vou botar uma equipe para vender para ele, porque agora ele está criando isso. Então, não adianta você querer dar um passo maior do que a sua perna, né? Por que eu aceitei ele lá no início? Porque ele falou para mim que ia investir em marketing, que ia ter gente, mas não rodou. Mas não trouxe. Né? Então, às vezes a gente também encerra com clientes porque ele não está no ponto certo. E tá a famosa bem. demissão do cliente, né? Mas essa demissão, ela foi uma... Nem foi uma demissão, né? Foi tipo um downsell, assim, né? Eu coloquei ele num ponto anterior, continuo dando consultoria para ele. E agora ele já vai voltar para o outro passo, né? Então, a gente identificar esse cliente mesmo. Eu, como vendedora, identificar que o meu produto não está sendo suficiente para ele ou não é o que ele precisa no momento. Então, eu criei um novo para poder atender ele em um outro cenário, para fazer ele subir para aquele. Como que a gente faz isso? Olhando estratégia. Não é vivendo no automático. Não é vendendo a qualquer custo. Se eu não falasse para ele, ele ia estar me pagando lindamente. Até hoje. Para mim, não importa o dinheiro do cliente. Importa o resultado do cliente. Queria voltar lá no tema da mãe. Aham. O público é muito mais feminino aqui no Instagram. E então, eu sempre ouço muito essa pergunta, como conciliar? E vai para você. Como conciliar o papel de mãe, empresária, né? De religião, né? Em primeiro lugar, como esposa, como mãe, como empresária? Vou responder a real, tá? A real mesmo, a pergunta foi como equilibra? Essa foi a palavra que você usou? Então, a real é que não existe equilíbrio. Não existe equilíbrio. Existe uma pessoa querendo fazer dar certo. Equilíbrio é outra coisa. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente entende que está tudo aqui, né? E a vida, ela não é linear. Ela não é tudo aqui, né? O que existe é uma pessoa querendo fazer dar certo e priorizando coisas. A minha ordem de prioridade é essa. Eu preciso ter a minha conexão com Deus. Isso é altamente importante para mim. Eu sou cristã e eu nem falo de religião em si,
né? Apesar de eu ir à igreja, frequentar, ter as minhas obrigações e tudo, mas é principalmente uma coisa inegociável no meu dia. Eu tenho que ter tempo de oração. Eu tenho que ter meu devocional. O meu dia não começa sem o meu devocional. Não começa. Eu tenho que ter tempo para a Bíblia. Isso é importante para mim. Por quê? Vou voltar na maternidade, tá? Só vou explicar essa parte. Deus, para mim, é o que me sustenta em tudo. Se isso aqui falhar, nada vai bem. Nada vai bem. Né? Segundo ponto, eu preciso estar bem como mulher. Então, eu sou aquela pessoa que eu gosto de acordar, eu gosto de me arrumar, eu gosto de fazer minha atividade física, eu gosto de ler um livro, eu gosto de ter o meu tempo de solitude, de ter o meu tempo comigo. E eu preciso estar bem. Quando eu tive meu filho, eu busquei um programa de emagrecimento para fortalecer o meu corpo, para eu poder ter saúde de brincar com meu filho, jogar meu filho para cima, para baixo, de engatinhar com ele no chão, intencionalmente. Por quê? Porque eu quero viver isso com meu filho. Eu não quero, ai meu Deus, meu joelho tá doendo, minha coluna tá doendo, não consigo acompanhar o ritmo dele, sabe? Então eu falei, não, eu vou fazer algo para isso. Intencionalmente. Saúde. Eu preciso ter o meu tempo de qualidade com meu marido. Como você falou, os nossos filhos, eles vão embora. E ontem eu ouvi uma pessoa falando uma coisa muito interessante, né? O casamento é sobre a gente escolher estar com aquela pessoa todos os dias. E também é sobre a gente dar não para todas as outras oportunidades que passam. Né? Então, eu nutri o meu casamento o suficiente a ponto daquilo ali ser o suprassumo para mim. É desafiador. É problemático. Lembra a guerra que eu tive lá no início, que eu contei para você? Não foi a única. A gente tem problemas. Mas a gente precisa nutrir aquilo ali. E a maternidade? Onde é que ela fica nisso tudo? E por que eu tenho essa ordem tão específica de prioridade? Porque nós, mulheres, se a gente não tiver muito intencional essa ordem, a maternidade é natural que ela tome toda a nossa vida. É natural porque eu olho para o meu filho, eu quero fazer tudo por ele, para ele, com ele. Você acha que é fácil eu tirar 5 dias e deixar meu filho em casa? Eu tô morrendo de saudade do meu filho. Isso é uma decisão. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Ah, mas então, na sua ordem de prioridade, você é mãe, depois você é empresária. Mas se você deixou seu filho, por conta do seu negócio, a ordem está invertida. Não é um equilíbrio. Eu fiz isso, eu tirei 5 dias. Eu estou longe do meu filho. São 5 dias que eu não estou vendo meu filho evoluir. São 5 dias que nunca mais vão voltar. Entende? Esses dias eu perdi. Para fazer algo intencionalmente que vai fazer sentido para ele, inclusive. Porque se a minha empresa crescer, é por ele. Eu espero que um dia ele queira tocar o meu negócio, se ele quiser. Então, eu estou construindo para ele também. Então, a real é que não existe equilíbrio. Existe uma pessoa fazendo dar certo todos os dias. Todos os dias eu consigo fazer a minha atividade física, meu devocional, e tocar meu negócio, e delegar para minhas vendedoras, e brincar com meu filho pela manhã? Não. Mas na maioria dos dias, sim. Eu tenho que fazer. Busca isso, né? Eu tenho que fazer isso. Começa igual na venda. Na minha mente, eu falo isso para mim todos os dias. Eu falo que eu sou uma excelente mãe, porque a tal da culpa materna, ela existe. E as pessoas falam para você. Você vai viajar e vai deixar seu filho com quem? Hoje eu tô só 5 dias, mas quando meu filho tinha 1 ano e pouco, eu fiz 10 dias. Eu viajava, no primeiro ano de vida do meu filho, eu viajava todos os meses 5 dias. Todos os meses. E ano passado, por exemplo, Posso contar uma história? Deve, adoro história. Ano passado, eu tive a grande oportunidade da minha vida quando uma pessoa chegou e falou assim, eu vou investir no seu negócio financeiramente e a gente vai fazer esse negócio dar certo. Eu falei, uau, tudo que eu queria. Acho que qualquer pessoa queria ter essa oportunidade. E foi realmente uma oportunidade incrível. Eu sou muito grata a essa pessoa, muito grata mesmo. Porque eu já tinha essa ideia de fazer esse link, de botar essa terceirização comercial. Mas se essa pessoa não tivesse me dado um incentivo, talvez eu estivesse esperando até agora. E aí eu falei assim, bora.
Eu me associei, eu fiz um CNPJ, eu criei uma sociedade mesmo com uma pessoa que eu nunca tinha visto. E ele investiu no negócio, para fazer o negócio dar certo e tal. Ele como empresário, e como eu tô dizendo, é ele, né? Homem, não tinha filhos. No dia do aniversário do meu filho, de 2 anos, eu estava com a família em casa, eu não fiz festa nos 2 anos dele, mas estava só assim, um núcleo bem próximo familiar lá em casa. Ele me exigiu uma reunião urgente. Tinha que ter aquela reunião naquela hora. E eu poderia ter dito não, mas eu disse sim e fui para a reunião. E aí ele me cobrou algumas coisas, ele cobrou alguns resultados da empresa que não estava tendo, e que ele tinha ouvido falar muito bem de mim, que eu era uma vendedora extraordinária, igual o mercado falava de mim, e ele não estava enxergando isso, e talvez é porque agora eu sou mãe. Bem No de aniversário do meu filho. E quando ele falou isso pra mim, foi uma porrada. Lembra aquela história de que a gente se perde, de quem a gente é depois da maternidade? Um filho, ele toma, né, muito tempo nosso. Eu tenho que viver e eu tenho que fazer uma criança sobreviver, né? Eu já tinha colocado ele na escola. E aí ele falou assim, quanto é que é para você colocar ele no integral? Eu vou cobrir isso. Mas a gente precisa trazer resultado. E a ideia da empresa é que as mulheres faturem enquanto lambem as suas crias. E eu coloquei meu filho de 7 às 7 na escola. E aquele momento, isso era importante para a empresa crescer, para a empresa rampar. Eu estou colocando a empresa na frente do meu filho? Talvez. Mas são momentos estratégicos. Então, tá vendo que não tem como a gente equilibrar? Eu precisava fazer a empresa chegar em algum lugar e para isso eu precisava de um pouco mais de tempo. A vendedora, ela consegue ficar em casa e atender o cliente. Eu não consigo fazer um gerenciamento, analisar dados, atender clientes em Meet com o meu filho ao mesmo tempo. E eu tomei essa decisão, né? No fim das contas, a sociedade, ela encerrou. A gente tinha valores desalinhados, apesar de ser um grande empresário. Ele entendeu isso. Na verdade, ele que trouxe isso para mim, né? A gente viu que junto a gente não estava desenvolvendo tanto que a gente poderia. E aí a gente encerrou em dezembro. Eu sou extremamente grata. Ele me fez crescer muito. Mas me deu essa porrada. E essa é uma porrada que eu recebi de frente, sabe? Tipo assim, eu recebi um nocaute ali. Ele foi muito claro. Mas as mulheres, elas recebem essa porrada dia a dia de maneira sutil. Você vai deixar seu filho no integral? Você não vai trabalhar mais, não? Sabe? Nunca tá bom. Tipo, você tá com o filho, você não vai trabalhar. Você bota o filho no integral, coitado, né? Tadinho. Eu lembro dos meus sogros. Não vai colocar ele na escola, não. Ele tá muito pequeno. Não falam isso por mal. Eles não falam isso porque eles querem me atacar. Eles falam isso pelo contrário, porque eles querem me proteger. Só que eu, como empresária, você como empresário, quem está assistindo a gente como empresário, tem que saber qual é o seu objetivo de vida, né? Mulheres, né? Que é quando a gente está falando aqui, como equilibrar tudo isso. Você primeiro tem que saber qual é o seu objetivo. Porque todas as suas ações, se fizerem sentido para o seu objetivo, tá tudo bem. Você vai ficar em paz, né? Então, realmente, não existe equilíbrio. Eu fiquei um tempo com meu filho no integral. Hoje, eu pude tirar. E foi um grande privilégio para mim. Mas são escolhas. Eu sei que tirar o meu filho do integral significa ir um pouco mais lento. Faz sentido para mim hoje? Para mim faz. Porque meu filho tem 3 anos e os 3 anos dele não vai voltar. Porque eu sei que até os 7 anos é a idade que ele vai formar o caráter dele. E eu quero que ele tenha isso próximo a mim. Então, eu vou desacelerar um pouco o negócio, que, na verdade, só cresceu, não desacelerou. Mas, né, a ideia seria essa, para acompanhar. É escolha. O que não pode, a gente, enquanto mulher, mãe, esposa,
é viver sem intencionalidade. Deixar a vida passar e se frustrar. Tentar dar conta de tudo que o mundo diz pra gente que a gente tem que dar conta de. Você tem que dar conta de nada. Você tem que escolher do que você tem que dar conta. O que você quer dar conta. E vai nisso. Sabe? Então, sinto frustrar, não existe equilíbrio. Existe fazer dar certo. Eu gostei muito do que você falou. Até você estava falando, estava anotando. Né, essa questão de, no fundo, o equilíbrio não tem porque tudo é uma prioridade. E depende do que você vai priorizar. Se quer priorizar... Eu lembro quando eu estava para nascer a Luísa, o pediatra falou para a Lívia, né? Para a mãe, falou assim, você quer ser mãe ou quer ter filho? Ah, não, porque eu vou voltar a trabalhar em 15 dias. Você quer ser mãe ou você quer ter filho? Isso é uma questão... Você quer ser mãe ou você quer trabalhar, né? Falou assim, não, eu vou trabalhar, eu levo ele. Você quer ser mãe ou você quer trabalhar? Porque não, você precisa focar. Você precisa focar. Tudo bem, depois de um tempo, né, a gente fala desse foco, mas se você não focar em ser uma boa mãe, seu filho vai estar sendo cuidado por alguém. E se você não focar no seu trabalho vai falir. E aí? Então, assim, são focos em períodos diferentes. Você focou, e aí trazendo isso para você, você focou por um bom tempo na sua empresa. Aí você teve o filho, focou no filho. Depois teve que focar na empresa de novo, botou ele das 7 às 7. Agora focou nele de novo, que agora você está conseguindo deixar ele em casa, né? A gente coloca um equilíbrio, né? Hoje ele estuda padrão, né? Só a parte da tarde. Na parte da tarde. E aí você vai olhar a minha agenda. A minha vida, ela é agenda. Meu filho está na escola de 2 às 6. De 2 às 6. De 2 às 6, eu não respiro. De 2 às 6 é uma reunião atrás da outra, é um compromisso atrás do outro. Por quê? Porque de manhã eu quero estar com ele. E de noite, quando ele chega, eu quero estar com ele. Entendeu? Eu quero estar com meu marido. Tem momentos que eu preciso virar à noite trabalhando. E aí a minha qualidade de vida, meu sono, não tá dos melhores. Mas é pontual. É saber que isso tem início e fim. Isso não pode virar um para sempre, né? Coloquei ele no integral, 1 ano no integral. Ok. Chegou no fim, né? E o que eu acho muito interessante é que as pessoas, né? O mundo fala pra gente que o filho para a gente. E eu vou completamente ao contrário. O meu filho só me acelerou. Eu tinha uma empresa que engatinhava. Hoje eu tenho uma empresa pronta pra correr, acelerada. Entendeu? Eu tô falando pra você, assim, que eu escolhi acelerar menos para estar com meu filho. Mas a realidade é que quando eu terminei a sociedade, né, no ano passado, eu comecei a empresa com R$0 em janeiro. Eu e a minha sócia. Eu não botei R$1 do bolso pessoal na minha empresa. Nunca coloquei. Nunca. Nem eu, nem a minha sócia. As duas mães, meu filho com 3 e a dela com 2. Na mesma fase, tá? E a gente resolveu começar uma empresa e fazer a empresa dar certo. E esse ano, a gente começou a empresa lá em janeiro como MEI. Esse ano a gente já teve que sair do MEI, porque a empresa já faturou mais de 3 vezes, quase 4 vezes o que o MEI comporta. Desacelerada. Desacelerada, entendeu? Imagina se tivesse acelerada, né? Então, são escolhas. Quando eu falo que a minha empresa tem propósito, e eu me sinto muita vontade de falar isso aqui com você, porque eu sei que você crê nisso, em um cenário padrão, não faz sentido. Ano passado, eu com um sócio que é altamente workaholic, colocando dinheiro, tipo, pessoal mesmo, tipo, não tinha problema de dinheiro, sabe? Para fazer o negócio crescer, para fazer o negócio rampar. É foto, é identidade visual, é equipamento, é o que for. Tinha dinheiro para colocar. Esse ano não tinha. Esse ano a gente começou com 0. Ano passado tinha. E a empresa, ano passado, mês após mês, nenhum mês deu lucro. Pelo contrário. Olha que louco isso. Qual o cenário que você acha que é mais favorável? Um cenário onde a gente tem dinheiro infinito para investir?
tá? Um dinheiro bom para investir, um dinheiro infinito para investir. Onde você tem mais tempo para investir, corta para o meu filho no integral, né? Então, tipo assim, onde você tem mais tempo para se dedicar ao negócio. Ou um cenário onde você tem R$ 0 para investir, duas mães, porque ali eu ainda tinha um homem que não era pai e uma mulher, que era mãe, mas o filho estava no integral. Ou um cenário onde eu tenho duas mães com filhos em tempo regular na escola, o meu no tempo regular, a da Jéssica nem vai para a escola, ou fica em casa. Full, ela escolheu isso. E eu acho maravilhoso. Qual dos dois cenários você acha que tinha mais chance de prosperar? Com certeza com o investidor. E aí que entra o que eu falo, que eu fico muito à vontade de falar isso pra você, né? Não é sobre o negócio, é sobre o propósito. Hoje, eu tenho certeza que eu e a Jéssica somos peças na mão de Deus para fazer esse negócio dar certo. Ele escolheu o negócio pra gente, a gente toca o negócio. Quando a gente vê a prosperidade, quando a gente vê o crescimento, quando a gente vai olhar a planilha, não faz sentido, Vitor. Não faz sentido, entendeu? O resultado. Mas é quando a gente coloca as coisas em ordem, a prioridade, quem vem primeiro, o que tem que ser feito, acontece. Então, hoje eu me sinto muito realizada e ok com esse meu equilíbrio de pratinhos. Tudo bem eu estar 5 dias longe do meu filho. Também, quando eu chegar, eu vou passar o dia com ele, entendeu? Eu vou ser intencional com ele também, sabe? Isso é muito importante. Você já respondeu mais ou menos, mas eu queria que você enfatizasse bem o sentido mesmo, de fato, de você, que eu sempre faço essa pergunta bem direta para o empresário, qual é o sentido de você fazer o que você faz? O que te faz acordar de manhã e falar, não posso desistir? Eu tenho, tenho alguns motivos, né? Eu preciso contribuir para que essas mulheres elas sejam realizadas. Eu meio que tomei isso para mim, a realização dessas mulheres. Por quê? Mulheres são grandes pilares de um lar. Mulheres constroem famílias. Mulheres sustentam famílias. E eu não estou falando financeiro, não, sabe? Estou falando que uma mulher, quando ela está bem resolvida, quando ela está bem decidida, quando ela está se sentindo bem, que ela está se sentindo plena, que ela está se sentindo realizada, ela é uma outra esposa. Esse cara, ele tem mais garra ainda de fazer pela família dele, entendeu? Os filhos sentem orgulho da mãe que tem e tem a mãe para fazer eles crescerem. É sobre isso o meu negócio, sabe? Não é só sobre fazer a empresa prosperar. Desculpa, meus clientes, mas assim, a empresa ela é vamos dizer assim, um pano de fundo para que tudo isso aconteça. E, obviamente, se essas mulheres estão performando como vendedoras, as empresas que me contratam, elas estão lucrando. E está transformando a vida delas também, daquele empresário, daquela empresária que me contratou, sabe? Então, esse é o grande sentido para mim, sabe? É fazer essa roda, essa engrenagem girar. Começando transformando a minha vida e da minha sócia, da minha família, dessas vendedoras, dos meus clientes e de todos os clientes deles. É uma energia infinita. E onde você se vê daqui 10 anos, sua empresa? Como é que você acha que vai estar? Gigante. Eu tenho a minha meta audaciosa, assim, né? Que não é número de clientes, a minha meta audaciosa é número de vendedoras, né? Eu quero ter 1.000 vendedoras. 1.000 vendedoras atuantes. 1.000 mulheres faturando enquanto lambem as crias. Eu enxergo muito isso da minha empresa. Eu enxergo minha empresa fazendo a diferença no cenário socioeconômico. Tanto para as empresas, quanto para essas mulheres. Então, isso a gente já faz em menor escala. Então, é questão de ampliar. Isso, para mim, é certo. A gente vai chegar lá. E qual que é o seu legado? Como você quer ser lembrada por essas mil mulheres? O meu grande legado se chama Arthur Coelho. Esse é o meu grande legado, o meu filho. E óbvio que a gente está falando de empresa, né? Ele é o meu grande legado. Tudo que eu faço para que ele
eu quero olhar para o Arthur e falar assim, caraca, que trabalho incrível que a gente fez enquanto pais, né? E a empresa, ela faz parte disso, porque ele vai me olhar e vai falar assim, a minha mãe não desistiu, a minha mãe continuou, né? Eu não tenho muito essa ideia de o que as pessoas vão pensar, ou vão falar de mim, ou vão me enxergar. Eu quero ser só um caminho para que elas se enxerguem, né? Então, quanto a essas mulheres, eu quero que elas se enxerguem realizadas pessoal e profissionalmente, que sejam grandes pilares para os lares delas. E eu sou só um caminho, né? Igual eu falo para Deus, me usa, eu estou aqui, né? Eu sou instrumento. Né? Então, já que você falou Deus me usa, é a sua oportunidade. Fala para essa câmera aqui, para as empresárias mulheres que estão em casa, que estão te assistindo, se você pudesse direcionar elas para uma vida saudável, entre ser mãe, entre ser empresária, o que você falaria para elas? Que vender transforma vidas, isso é um fato, não tenha medo disso. Não tenha medo de jogar o seu grande propósito, o seu grande negócio para o mundo, mas não esqueça a sua lista de prioridades. Não esqueça que, antes de tudo, você tem um Deus que cuida de você. Não esqueça que abaixo de Deus tem você, que precisa ser cuidada, que precisa estar bem, que precisa estar se sentindo realizada para que todas as outras áreas da sua vida evoluam. Então, sejam realizadas e não esqueça que vocês podem tudo. Vocês podem qualquer coisa que vocês acreditarem. Amém. É isso? Amém. É isso. Muito bom. Queria te agradecer, assim, muito. A gente conversa agora nos bastidores aqui, né? A gente, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, né? A gente troca uns telefonemas, vem cá, me ajuda aqui. e fica. Então, assim, só quero te agradecer por você ter vindo e te agradecer pela ajuda que você tem. Ela é como se fosse uma mentora para mim. E vice-versa. Informalmente. Nossa, você é meu grande consultor. Eu falo, ligo, Vitor, o que você faria nessa situação? Como que você me ajuda nisso aqui? Então, é muito boa essa troca. Eu acho que isso é muito legal. Empresários que se ajudam, que são honestos, verdadeiros, que têm princípios, valores. Valores similares, isso é tão importante. Acho que isso é muito importante na contratação de uma empresa, acho que até dos clientes. Né? Até quando você tem clientes que não têm os mesmos valores que você... Não dá. Incomoda, né? Sim, porque eles vão querer que você faça coisas que não tá dentro dos seus princípios e tal, e aí não vai performar, não vai dar certo, né? E a gente, para ter essa troca, né, igual a gente tem, tipo, como que você faria isso, como que você faria aquilo? Imagina se você não tivesse os mesmos valores que eu, as orientações que você poderia me dar, poderiam deturpar isso, né? Totalmente. Eu tô extremamente feliz, eu me emocionei em vários momentos aqui, foi muito legal, tô bem feliz. Obrigado, viu? Obrigada mesmo. Então, queria agradecer a todos oficialmente. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final aqui. Um beijo especial ao pessoal da Sigma do estúdio. Dá o tchauzinho de todo o estúdio. Beijo, valeu, time. Obrigado a Camilinha, o Marcos, o Ed. Valeu, pessoal da Sigma. Valeu, Anderson e Ampri, do IC. Um beijo para vocês também. Valeu todo mundo. Se inscreve no canal aqui. Tem que se inscrever no canal para ganhar os seguidores aí. Encaminhe esse podcast para uma mulher empresária que tem um sentido na vida. Um beijo para todos vocês e até o próximo.